Então, continuando. Na aula passada, deixa eu ver se isso aqui está enquadrado direitinho, que eu vou precisar desenhar também. Pode ser que eu não consiga enxergar depois. Acho que aqui está melhor, porque eu fico a pontinha do quadro para desenhar. A gente já tinha estudado, a gente entendeu alguns conceitos básicos de arquitetura, vimos como que funcionam alguns aspectos da funcionalidade na arquitetura, estudamos aspectos quantitativos, qualitativos, relacionais, e eu falei que dentro daquele quadro lá geral da arquitetura, nós vimos estudar vários subaspectos, e um deles está diretamente relacionado com a questão social dentro dos espaços. Quando a gente fala de questão social, uma palavra que é chave é a palavra copresença. E copresença é uma palavra específica do métier do arquiteto. Muito complicado para vocês se formarem em arquitetura e não saberem o que é copresença. Portanto, a gente vai estudar esse termo com bastante afinco para que vocês fiquem craque na compreensão dele. Só para simplificar, daqui a pouco, quando eu terminar o assunto, vocês vão ver que no finalzinho nessa mesma apostila, tem um texto longo falando de copresença, porque isso assim que cai em prova. E eu quero que vocês estudem para ele bastante, porque de todas as outras coisas que ele está estudando aí, o único que vocês não vão ter referência na internet e vão ver pouco conteúdo com outros professores é isso daqui. Muito estranho esse conteúdo ser raro nas biografias e no que a maioria dos outros professores ensinam. Porque, na minha opinião, um arquiteto que não entende nada de copresença, ele não consegue desenvolver um planejamento de um espaço corretamente. Ele pode fazer com que uma atividade seja totalmente falha, ou fazer com que, por exemplo, a atividade comercial, ela seja totalmente vedada à falência. Copresença está preocupada com o espaço por onde circula o ser humano, com a presença do ser humano no espaço. Em outras palavras, a copresença, ela se preocupa com o planejamento do espaço, com vistas à sua questão social, favorecendo ou não a permanência e o trânsito de pessoas nos espaços. Tá? Então, quem projeta pensando em copresença ou nos aspectos sociais, vai estar alterando alguma condição da morfologia da arquitetônica, mexendo na forma da arquitetura. Outra palavra que eu quero que esteja na ponta da língua de vocês, morfologia, tá? Morfologia quer dizer forma, estudo da forma, tá? Composição da forma. Então, quando vocês quiserem se referir à forma, podem citar morfologia. É adequado para quem é arquiteto, tá bom? Então, de que maneira a gente mexe no espaço para favorecer a socialização das pessoas? Vocês já pararam para ver na casa de vocês ou na casa de alguém um pedaço da casa que ninguém usa, que está inútil, você nem sabe por quê, mas aconteceu daquilo ficar perdido? Aquela área perdida poderia ter sido evitada com um bom planejamento arquitetônico. Existem estudos que comprovam que quando o ser humano está numa determinada situação do espaço, ele usa mais ou menos aquele espaço. A gente consegue mexer exatamente naqueles pontos que fazem com que esses resultados sejam atingidos. Vamos, para chegar nesses resultados através do espaço, vamos entender algumas lógicas que fazem parte dos subaspectos da parte social da arquitetura, que é interessante para vocês estudar. Alguns conceitos chaves aqui: constitutividade, convexidade, axialidade, atividade de atração, acessibilidade, privacidade, integração e segregação. Vamos devagarzinho em cada um deles. O que quer dizer axialidade? Axis vem da palavra eixo. Eixo de circulação. Os espaços serão mais ou menos utilizados pelo ser humano quanto mais integrados eles estiverem ao principal eixo de circulação da sua lógica geral.
Onde é que estou querendo chegar com isso? Vamos ver dois exemplos claros. Quando a gente acessa uma edificação residencial, a principal circulação que acontece é da porta de entrada até chegar nos quartos, vocês concordam? Esse é o principal circulação, é uma reta. Ela vem do lado da rua e chega até nos quartos. Mas vocês concordam também que à medida que vai chegando nos quartos, esse fluxo de circulação vai ficando mais fraco, que ele é mais intenso ainda na sala? Portanto, aonde se inicia o eixo, ele também é mais forte. Ele não é só forte no traçado principal, não. No início dele, ele é mais forte do que no fim, porque quando vai chegando perto do fim, ele vai bifurcando para outros locais e as pessoas vão se dispersando para outros posicionamentos. Essa lógica também acontece nas malhas urbanas, e a gente vai entender o residencial a partir da urbana também. Vocês pararam para perceber que existe um grande fluxo de movimento de pessoas e de carros em avenidas principais. Só que à medida que você vai pegando avenidas secundárias para chegar numa residência, por exemplo, aquele fluxo é menos intenso, ele é mais ameno. Portanto, na ponta desse eixo de circulação, ele é mais fraco. Outra coisa que vai acontecer também, você sai do engarrafamento aqui de Brasília, vai em direção a uma cidade satélite. No momento que você está no horário de pico, o trânsito é intenso. E à medida que vai se chegando nas cidades, vai atravessando outra e outra, ele vai cada vez ficando mais fraco, até que você chega na sua residência. E aí não tem trânsito praticamente nenhum nas ruas de acesso aéreo. Essa é a mesma lógica que acontece dentro de casa. Acessa-se com um trânsito intenso que vem da porta, vem você, teu pai, tua mãe, tua família toda, até o cachorro vem pela porta de entrada da casa, e vai chegando na cozinha com aquele movimento intenso ainda, que todo mundo vai na cozinha. Mas se o banheiro da sua casa é exclusivo, ele é único para toda a família, o trânsito já começa a ficar mais suave lá dentro. O fluxo de circulação é mais suave. E à medida que vai chegando nos quartos, menor ainda, porque o caráter de espaço privado vai aumentando e só quem se destina àquele quarto que entra. Num quarto, por exemplo, que é o teu, só você vai até o fim da linha, se o teu quarto é o final da casa, no final do corredor da casa. Ao passo que lá ninguém será mais forte. Portanto, estar próximo de um eixo de circulação, estar no início dele, também faz com que uma área seja socialmente mais utilizada. Vamos pensar numa lógica mais geral de novo urbana para ficar bem claros os exemplos. Onde que normalmente é posicionado na cidade um shopping? No centro? Talvez não. Em Brasília tem muitos shoppings que não são no centro. Normalmente um shopping precisa ficar próximo de uma grande avenida. Sabe por quê? A gente, em relação ao comércio, a gente não coloca as pessoas na direção dos produtos. A gente expõe os produtos onde já estão as pessoas passando. Afastar a atividade de comércio de onde estão passando as pessoas quer dizer aumentar a probabilidade dele falir. Porque, baseado na axialidade, as atividades que estão fora do eixo principal, elas tendem a ter menos abastecimento social. Está claro essa questão aí, gente, de axialidade? Quanto mais tiver um eixo de circulação perto de mim, mais eu vou poder funcionar com a presença das pessoas. Quanto mais eu estiver no fim desse eixo, ou longe desse eixo, ou em eixos que são secundários, menos acontecimentos sociais vão ocorrer. Perfeito? Então vamos para um segundo parâmetro. Convexidade. Convexidade tem a ver, dentre outras coisas, com um grau de fechamento do espaço. O ser humano tem tendência natural a se sentir protegido quando está envolvido pelo espaço, e ele gosta de se agregar nesse espaço. Vamos pegar de novo o exemplo do shopping. Num shopping, a gente se sente fechado e protegido por ele. Então a gente tem tendência natural a querer permanecer dentro desse shopping. Não é à toa que em pleno horário comercial, onde deveria estar todo mundo trabalhando, tem um monte de vagabundo lá dentro do shopping, né? Eita, peraí, essa palavra não, era outra que eu queria falar. Está cheio de gente dentro do shopping, né? O que esse pessoal está fazendo lá, essa hora do dia? Está atendendo um dos princípios da tua presença.
Se lá é fechado, eu estou protegido. Só que existem determinadas configurações, determinados formatos, ou seja, os formatos que são convexos, que eles tendem a aglomerar melhor um do que os outros. Os espaços côncavos, eles não favorecem isto. Segundo a teoria de um dos meus ex-professores, o espaço côncavo é aquele cujo traçado por sobre ele vai ocasionar o cruzamento de mais de uma parede. Já nos espaços convexos, que ruim, hein? Que comeram a cera do quadro, ele está mais apagando aqui. Então, eu estava falando que os côncavos, quando você cruza uma linha, pega mais do que duas paredes. Nos convexos, só se cruza duas paredes. Aqui um espaço. E aqui estão as paredes. Vou cruzar uma linha em qualquer sentido aqui. Quantas paredes eu estou pegando? Então aqui é um espaço convexo. Vou mudar. Totalmente curvo. Vou cruzar uma linha. Quantas paredes peguei? Duas. Aqui, parede lá, parede cá. Tudo bem, a mesma, né? Então vamos pensar, se não duas paredes, dois cruzamentos entre esta reta e as paredes que existirem. Tá? Bem, fica melhor. Porque eu nunca tinha feito esse exemplo. Acho que um dos outros eu tinha feito uma coisa assim. Né? Que aí você pensa que aqui é uma parede, aqui é outra, né? Agora, vamos ver um outro. Esse aqui para vocês é côncavo ou é convexo? Convexo é quando só passa por duas paredes com cruzamento. Porque se eu passar por aqui, era quantas paredes eu quero? Ele é côncavo. Teoricamente, esse espaço ele é menos sociável do que esses outros. Por quê? Porque quando você coloca, por exemplo, vamos pensar que isso aqui é um espaço para reuniões sociais. Se eu coloco as pessoas aqui, elas interagem entre si. Porém, essa divisão aqui está empurrando uma divisão das pessoas e está favorecendo a dividir e fazer uma panelinha de pessoas que estão reunidas para cá, outra panelinha de pessoas que está reunida para lá. Quando o espaço tem uma atividade social intensa, a tendência é gerar uma competição pelos dois espaços e um deles vai ganhar. Ninguém quer ficar no espaço que está vazio, todo mundo quer ficar no que está cheio. Isso é a tendência natural do ser humano. Se aqui tiver uma janela que vire de fora a fora, com um mega jardim aqui do lado de fora, bem bonitão para a gente ficar vendo, é uma vantagem deste ambiente sobre este. Sabe o que vai acontecer? Este vai falir e este daqui, ó, vai bombar. Se isto aqui for uma boate e aqui for o local onde está a apresentação do palco e tiver visão para ele, as pessoas vão tender a ficar na frente dele. Sabe o que vai acontecer? Esse espaço aqui vai bombar. Até aqui vai ainda, porque ainda tem a visão dele. Esse espaço aqui vai falir. A boate vai ficar em desuso. Aí vai dar a sensação de que era muito cheio aqui e vazio aqui. Tem boates, por exemplo, que quando elas são inteligentes, elas fazem assim com os espaços dela. Ninguém quer ter a sensação de chegar no espaço e estar vazio. Vocês concordam comigo que ninguém quer ir para a boate, chegar lá, está tudo vazio, porque todo mundo quer boate, está cheio? A lógica é natural, né? A probabilidade de beijo aumenta. Opa, não, essa é a minha expectativa. Nem todo mundo quer ir para lá, todo mundo quer dançar, né? Beijar, a maioria não está preocupada, né? Então, as pessoas vão se reunir aqui. A boate tem uma divisão. O dono da boate inteligente, se ele tem essa divisão, quando a boate está começando a encher de gente, ele mantém aqui fechado. Quando ela lota, começa a apertar, ele abre a divisão. E aí o que acontece? Nos dias que ele vai dar uma festa, que é no feriado, não tem ninguém, ele só abre meia boate. A boate dele nunca vai ficar vazia, vai estar sempre cheia. É melhor para a sensação
das pessoas do que se ele manter sempre um boate grande e amplo. Tá? É ilusório dizer, você mostrar uma coisa grande, que é bacana, não é? As pessoas querem entrar no local, estar no local que é lotado. Eu estive em São Paulo recentemente e eu vi vários tipos de boates lá. E observei que uma delas é pequenininha a boate, o espaço de salão de dança é um pouco maior do que essa sala. Mas só vi cheia. E as pessoas não acham ruim essa boate pequenininha, porque ela tem uma série de atividades atrativas lá dentro, onde as pessoas costumam interagir. E ela fica bem perto de uma avenida principal, né? Então, e não existe essa situação aqui, ó, de concavidade lá nela. É bem interessante. Ela é só quadrada e a gente fica dentro dessa área lá. E dentro do quadrado você tem acesso a tudo. Tem um lounge bar bem bacana, tem um jardim com fumódromo de um outro lado, tem uma opção de vídeo com descanso do outro, e tudo dentro da mesma área. Então fica tudo bem à mão, bem a parte de quem quiser utilizar. Então, convexidade que seria a gente poder ver todas as paredes? Convexidade é você ter um espaço fechado que favoreça o encontro social, sem nenhum obstáculo, barreira ou limitação de interação entre as pessoas. Quer ver uma coisa que é ruim para a convexidade? É quando, por exemplo, você faz uma área para encontrabilidade e você coloca no meio alguma coisa. Isso também é anticonvergencial. Vamos pegar esta mesma boate que eu estava falando agora e vamos colocar uma fonte aqui bem no meio dela, ó, com água jogando. É lindo para se ver. A gente vai falando de plástica, de estética, ok, estava 10, mas está falando de aglomeração social. Isso é ruim. Sabe qual é a tendência natural do ser humano? Primeiro que a tendência natural do ser humano é querer ocupar o meio. Então a melhor área possível para se encontrar, para se reunir, você acabou de ferrar ela. Segundo, que quando você coloca esse elemento no meio, lembra das panelinhas que tinham aqui por conta dessa quina? Esse elemento aqui também gera. Então o que acontece? As pessoas vão se reunir ou de um lado ou do outro. Quem deve ir para cá, quem deve ir para lá. Quanto menor a quantidade de pessoas interagindo, mais fraca a interação social. Eu preciso de uma quantidade de pessoas maior para fazer esse espaço ser rico socialmente falando. E os espaços competem. Lembram? Do lado de cá, se tiver alguma coisa maior, ele vai ganhar. Do lado de cá vai perder. Essa condição, essa característica, vocês não podem esquecer e perder nunca. Todo espaço compete socialmente com o outro. Por exemplo, você pega e cria uma churrasqueira e aí você cria uma área de lazer de piscina. Em vez de você colocar uma frente à outra, por algum motivo você quis projetar a piscina lá daquele lado, bem longe, e a churrasqueira para cá, que você acha que numa festa vai ter 2 locais de pessoas interagirem. O que vocês acham mais atrativo? A alimentação ou diversão e contemplação? Alimentação. A alimentação vai ganhar. Resultado, piscina vai ficar pouco inutilizado. Tendência natural ao longo dos anos, aquela piscina vai perder o uso, ninguém vai querer utilizar. E ao longo dos anos a churrasqueira vai permanecer, especialmente se ela estiver um pouco mais próximo da casa, porque você vai ligar melhor as atividades, né? Agora, obviamente que a gente não vai neuroticamente ligar a churrasqueira à casa, porque churrasqueira próximo da casa, especialmente se tiver uma área íntima próxima, pode ser danoso para atividades da casa, né? Gera todo mundo, toda uma bagunça. Tem gente querendo dormir lá dentro, não pode. Tem um bebê ali dentro, tem uma senhora doente que precisa descansar. A gente precisa prever esse tipo de resguardo também para as pessoas. Então, cuidado para não levar o pé da vida que eu estou passando. Outra coisa que vocês precisam saber: praça. Praça, gente, ela tem uma ligação muito forte também com a axialidade. Quando a praça é colocada num local que tem pouca circulação de pessoas, como é que ela vai ser abastecida de pessoas para que haja interação ali dentro? Então, praça também depende de axialidade. E convexidade.
Quando uma praça ela não tem elementos que fechem ela com volume mesmo, você tem a sensação de que ela é aberta. Qual é a tendência natural do ser humano ao estar num espaço aberto? Ir embora. Ou pensar, que um espaço de passagem, quando você não está por dentro dela, eu passo e embora, você não fica nela. Quando ela está fechada, você se sente protegido. E normalmente, a vegetação ela não dá uma sensação de fechamento igual a uma construção. Se você fizer uma praça que ela é rodeada de prédios, você não fez os prédios para fechar a praça, mas sensorialmente você já está contido pelos prédios. Então a praça está fechada. Essa praça sim ela é muito convexa. Ela está bem fechada no volume. Aí as árvores não fecham? Fecham. Você também pode criar convexidade a partir do fechamento das árvores, mas nunca é igual uma coisa que toca o chão. O fechamento da árvore ela tem o caule levantado e a copa lá em cima. A sensação de contingência do espaço é menor. Então você lembra que para essa solução aí, a construção vai se prestar melhor. Tá? Ficou claro, gente, a questão da convexidade? Você tem dúvidas? E se não chegar no caso de prédios, o que pode fazer para ter convexidade na praça? Paisagismo é uma disciplina à parte, que eu tenho comigo também. Lá no 7 vocês vão estar comigo. Em paisagismo, a gente vai estudando isso aí, caso você precise trabalhar numa praça, vocês vão aprender que o paisagismo ele é o planejamento do espaço externo, que não necessariamente é vegetação. Então a gente vai ter outros elementos construídos. Você pode, por exemplo, criar estruturas paisagísticas, que não sejam necessariamente edifícios, que sejam construções que fechem o espaço. Você pode produzir esculturas, brinquedos, você pode produzir, sei lá, um espaço para colocar aves e aí ele fechar o espaço. Tem uma série de outros elementos construídos que não são vegetação que você vai poder colocar no prazo. Tá? E agora vamos entender então o constitutividade. Constituir um espaço quer dizer provocar maiores possibilidades de acesso nesse espaço. De uma maneira mais simples e mais geral, constitutividade a gente pode simplificar na residência, que são a quantidade de portas que a gente vai ter para acessar esse espaço. Cuidado para não serem reducionistas. As possibilidades de acesso não são só portas. Qualquer acesso ao espaço é válido, uma abertura qualquer, contanto que o ser humano consiga transitar e chegar naquele espaço, mas eu vou constituir o espaço. O que isso quer dizer? Eu estou dizendo que, por exemplo, a sala ela é um ambiente mais social que a gente tem várias possibilidades de acesso a ela, concorda? Nós temos no mínimo um acesso que vem da área externa da edificação, um acesso que vem da parte de serviço e outro que vem da íntima. 3 acessos. Mas você pode ter vários. Você pode integrar, por exemplo, da sua sala de estar um home theater ou um home office. E aí, mais 2, já virei de 3 para 5. Eu posso ter um acesso da área de lazer que vai para a sala, 6. Eu posso, por exemplo, ter uma comunicação, mais de uma comunicação da cozinha, através da sala, 7. E uma comunicação que venha da garagem, 8. À medida que eu vou aumentando a quantidade de portas, eu vou fazendo essa sala ter maior copresença, maior acesso social. Só tem que ter cuidado, porque portas também são aberturas e vazios. Quanto mais vazio é o fechamento, menos eu tenho convexidade. Então cuidado, porque apesar de eu poder favorecer com um desses subaspectos, eu posso enfraquecer o outro justamente pelo uso deste um. A gente nunca pode se perder em relação a isso, mas aí você tem que colocar na balança quantos mais você está adquirindo para abrir mão de um outro, caso isso seja uma prioridade. Então você faz essa análise quando tiver no contexto específico. Um local onde seria ruim a questão de ter muita conectividade, o que é que vocês chutam? Área íntima. Quarto. A gente não quer que haja muita socialização dentro do quarto. A gente quer a menor quantidade possível de pessoas dentro dele, porque ele é uma área para descanso e para intimidade. Portanto, provocar muita conectividade não é tão bom. Porém, existem famílias que vão dizer assim:
Eu quero ter uma porta de acesso do quarto para olhar para a área de lazer. Quero levantar do meu quarto, sair para a minha varanda e nessa varanda poder dar um pulo para a piscina, de maneira muito simples e fácil. Você pode. Você só tem que alertar esta família que se lembre que se o seu quarto for a única possibilidade de sair do social e ir direto para a parte de lazer, o seu quarto vai virar um eixo de circulação intenso passando por dentro dele. E pode ser que no momento em que você esteja na sua intimidade, que o casal esteja no bem bom, as crianças passem correndo por dentro do quarto para chegar na piscina. Isso você precisa estar prevendo e considerando o risco de isso tudo acontecer. Também tem que prever o costume. Por exemplo, tem gente que tem mania, né? Você já entra em casa pela cozinha, mesmo que você tenha uma porta assim na sala. Então tem que prever o costume assim, que tem nas pessoas. Antes de você ir diretamente ao costume do seu cliente, você precisa alertar das consequências. Fulano, sua vida hoje é desta maneira, você tem este hábito. Você considera que isso é saudável para a sua vida? Você considera que isso é agradável? Você gosta realmente disso? Ou isso te incomoda? Se eu estou alertando vocês assim para algumas questões aqui, é porque normalmente as pessoas têm esses hábitos que eu estou citando aqui. Normalmente o ser humano não gosta de movimento no quarto. Então, normalmente você evita, tá? Mas existem exceções. E você também pode, como arquiteto, ter uma intenção diferente do trivial para o ser humano. Mas você tem que avisar a família. Fulano, eu vou favorecer um pouco mais de circulação que esses quartos aí, sua família é muito depressiva, teus filhos, então favorecer que de vez em quando você passe por dentro dos quartos deles é bacana. É uma maneira de você mudar o conceito, né? Mas sabendo das possíveis consequências. Aí a constitutividade pode ser restrita, uma barca com duas portas, uma que dê acesso à área de lazer, que pode trancar, e outra que aquela dentro da casa, que daí não fica tendo fluxo. O ideal é você ter essa possibilidade de reversão o tempo inteiro. Quanto mais você dá possibilidades, mais você pode reverter o processo em uma situação que era inadequada passar a ser adequada, e você tem controle sobre ela. Não somente na questão social ou presencial, quem está estudando. A gente vai ver na questão climática, por exemplo, bate sol agora, mas de tarde não bate. Então a gente deixa uma proteção, mas ela pode girar e reverter. A mesma coisa é a questão da porta. Você pode abrir ou fechar, manter trancado ou não. Mas já vou te avisando de antemão. Tendência natural de todo ser humano. Quando existe mais de uma porta e ele tem a possibilidade de fechar para dar acesso à área externa, aquela porta vai ficar 90% do tempo fechada, quase não vai se abrir. É tendência natural de toda a casa. Todo mundo deixa lá, fecha. Igual nos apartamentos que tem o acesso da sala para a varanda e do quarto para a varanda. Aí tem gente que às vezes fecha para o parede lá. Ou abre, né? Quebra tudo e interage, faz uma coisa só, abre varanda com quarto, porque para ele não interessa ter uma visão externa, ele gosta de ficar trancado, protegido, seja lá do que for, mas ele quer ficar lá dentro do cantinho dele protegido. O meu comportamento, por exemplo, ele não é referência para nada que a gente está estudando aqui. Eu gosto de ir para um lugar mais difícil, eu gosto de subir e botar a escada, eu gosto do desnível, e daqui a pouco o desnível tem suas consequências. Eu gosto da porta externa ficar o tempo inteiro aberto. Eu, por exemplo, na última casa que eu morava, eu ficava trabalhando somente na varanda. Eu pegava minha mesa, que era de rodinha, com o conjunto de móveis de rodinha, puxava para fora da varanda e ficava trabalhando lá o remédio. Estava o ar livre lá passando, via das janelas as primas lá trabalhando. As primas são as moças que trabalham à noite, né, perto da minha casa. Aí elas ficam atendendo os clientes lá na avenida e eu via o bate-papo delas. Porque no meu caso, eu sou muito dinâmico, muito imperativo, então eu adorava ver o movimento da rua, isso me estimulava a trabalhar, né? Já tem gente que gosta de se isolar, ficar trancado lá no cantinho dele. Estudar o perfil específico da pessoa é interessante. Ficou claro, né? Posso passar para o próximo item? Atividades de atração social. Não é somente a partir da morfologia que a gente atinge um resultado. A gente precisa saber em que lugar estão as atividades. Isso normalmente não é o arquiteto quem determina. Você pode até ter influência, mas normalmente eles
existe uma predestinação e você só vai saber como adequá-las melhor àquele espaço. Vamos pensar direitinho a partir de alguns exemplos. Uma praça, por exemplo, quando ela é tão vazia e nada o que fazer, mesmo que ela tenha conjuntividade, que ela tenha axialidade, que ela tenha convexidade, se não tiver atividades de atração dentro dela, a gente vai tender a ficar pouco tempo nela. No máximo a gente pode ficar, porque uma das atividades de atração social muito forte é a de proteção ambiental. Se na praça você está protegido do sol, lá é um local bom para tomar uma fresca. Mas de repente você não vai dizer, na hora do almoço, na hora que você vai embora para casa, não está mais sol, você não fica lá, né? Mas se lá tem uma coberta protegendo você da chuva, em vez de você andar em qualquer lugar, você vai debaixo da passarela dela. Interessante. Ou mesmo para debaixo das árvores, caso as copas sejam densas, porque você pode estar protegido também da chuva, mesmo que indiretamente. Então isso aí já é uma coisa bem interessante. Outra coisa que é bom vocês atentarem é que é o seguinte: contemplar alguma coisa visualmente falando, ou seja, está vendo coisas bonitas, é uma atividade também, mas ela não tem o mesmo peso de outras atividades quando a gente realmente realize atividades mais intensas, tá? Visualizar é uma atividade praticamente passiva, então ela não atrai tanto, a gente não faz a gente permanecer tanto quanto as outras atividades, a não ser que seja um ponto turístico de alta importância para a localidade. Mas vamos pensar direitinho em exemplos claros que a gente tem até aqui em Brasília. A Esplanada dos Ministérios é um ponto turístico, a Praça dos Três Poderes é um ponto turístico. Lá tem coisas lindas para se ver. Vive cheio lá? Não vive. Por quê? Provavelmente muitas coisas aqui não tem lá. Por exemplo, lá tem uma convexidade boa? Não tem lá tudo aberto. Lá tem uma axialidade boa? Não tem. O eixo monumental ele é enorme. E ele fica na ponta da axialidade. Se estivesse lá no início, ia ficar super cheio. Por que a torre de TV está sempre cheia? Está no meio da axialidade. Outra, tem uma axialidade principal passando para cá e outra para lá cruzando. Tem duas avenidas principais no meio dela. Atividade de atração, lá tem tudo, lá tem comida, lá tem roupa, lá tem tudo que você quiser, lá tem embaixo. Então tudo isso aqui junto dá uma socialização forte. Ou seja, a gente está vendo exemplos práticos que não é baboseiro isso que eu estou falando, faz sentido e a gente vai encontrar aplicabilidade direta nos espaços da nossa vida real. Uma coisa que vocês precisam ter em mente também: dentre as diversas atividades que nós temos aqui, que são atrativas, tem uma que é a mais atrativa de todas. Qual é? Comida. Porque comida é básico e essencial à nossa sobrevivência. Quanto mais básico e essencial, mais a gente vai ser atraído por aquela atividade. O que é mais essencial depois de comida? O consumo são várias coisas. Alimentação e consumo de alimentação. Consumo de quê? Eu acho que é um espaço para ficar à vontade, porque como fica cheio. Lazer. No lazer é supérfluo. Eu posso passar a minha vida inteira sem me divertir. Posso até ficar depressivo, mas eu não vou morrer. Contemplação visual. Contemplação visual, eu acabei de dizer que ela também não é necessidade básica, ela é supérflua. Você olha ou não, e eu não fico ali. Veja, se eu botar uma fonte linda, maravilhosa para olhar, eu posso até achar maravilhoso, ficar super atraído para ir lá. Mas eu olho, gostei, passa uns 2, 3 minutos, depois eu enchi o saco, eu sou retardado, ficar ali o resto da minha vida dando com aquela cascata, né? Eu vou andar que eu tenho mais o que fazer. É igual a catedral? É igual a catedral? Não, a catedral tem explicações mais complexas, né? Não é só isso de você ficar olhando. Lá, inclusive, entra a questão do espiritual, do simbólico. Acontece uma atividade lá, que é uma atividade religiosa lá dentro. Então, lá tem outros princípios, não é exatamente isso. Mas, olha, depois da alimentação, vestir é uma necessidade básica muito grande do ser humano. Por mais que a gente consiga sobreviver sem roupa, a gente não sobrevive à sociedade sem a roupa. Pelado eu não poderia estar aqui dando aula, certo? Talvez eu não fosse nem levado a sério e talvez as meninas fossem lá na direção me denunciar que eu estava aqui parado dando aula, né? Então, o vestiário é uma necessidade básica. Então, ele também é uma atividade muito forte, tá? Mas, sem dúvida, consumo é o mais forte.
É tanto que no shopping, a atividade que é colocada, que mais enche o espaço, é a praça de alimentação. E você sabe por que a praça de alimentação é colocada lá em cima? Porque como ela é a mais atrativa, você tem que andar o maior percurso possível para gastar o seu dinheiro enquanto você chega nela, nas lojas que estão no caminho. E vocês sabiam que um arquiteto de shopping, ele não pode orientar as pessoas? Ele tem que fazer você se perder todo. Lá tudo tem que ser diferente um do outro, nada pode ser igual, para você não obedecer uma lógica e não achar onde está nada, e você se perder, demorar o maior tempo possível para comprar o que você quer, porque a intenção de quem projeta shopping é fazer as pessoas gastarem dinheiro e ficarem ali dentro. Então jamais pode ser tudo fácil. Tanto que a escada rolante que você sobe não está no mesmo lugar onde você desce. E quando você sobe por um lado, alguns shoppings botam a subida para o segundo andar após o primeiro, no outro lado do shopping, para você caminhar o shopping todinho para depois conseguir subir. E nesse espaço de tempo você já está gastando dinheiro nas lojas que você vai visitando, que você vai contemplando ao passar. Então leve essas considerações. Mas voltando, já que eu falei de shopping, já perceberam que o shopping ele é um lugar super presencial? Ele tem tudo isso que a gente está citando agora. No shopping tem muita axialidade, porque ele está nas avenidas principais. E dentro do próprio shopping tem vários corredores e tem muitas portas dando para eles, fazendo com que eles sejam alimentados de muito eixo de circulação, de muita axialidade. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês: as construtividades, elas aumentam o potencial de axialidades. O que eu estou querendo dizer? Quando muitas edificações alimentam com eixo de circulação, com suas portas de acesso, aquela circulação fica mais violenta e mais forte. Então isso quer dizer que no shopping, a axialidade interna do shopping é muito forte, porque tem várias lojas dando de frente para essa axialidade. Conseguiram captar isso aí? Observe qualquer lugar da agregado de vocês e vocês vão perceber que toda essa circulação que tem portas voltadas para ele é mais intenso. E toda a área que tem uma circulação, mas não tem portas voltadas para ela, essa axialidade tende a falir também, ela tende a ser fraca e não funcionar. Por exemplo, o lado de trás das escolas públicas, já notou o que acontece atrás dali? Tem só um paredão e não tem nenhuma porta. Sabe o que acontece? As pessoas não andam ali. Sabe quem vai andar ali? Somente as senhoras indefesas, estará os assaltantes e os marginais, porque eles sabem que quase ninguém anda ali. Ele é o lugar ideal para provocar um assalto, onde provavelmente ele não vai ter represálias, porque a axialidade lá é fraquíssima. A construtividade, ela também aumenta todos esses outros fatores aqui, tá? Várias portas dando para uma atividade de atração, por exemplo, de consumo, faz com que ela fique forte. A praça de alimentação nunca se chega só por um lugar, chega por diversas portas e ali ele fica bem forte. Tá? Geralmente a loja ela é mais cara perto da praça de alimentação. Tem vários pontos desses da copresença que determinam que uma loja é mais cara. Perto da porta principal, lembra que eu falei que o eixo de axialidade é mais forte na porta principal? Então, perto da porta principal é um lugar caro. Perto da praça de alimentação é um lugar caro, porque está cheio de gente, a pessoa, se ela quiser ir, ela passa pela sua loja, se ela quiser voltar, ela passa pela sua loja. Enquanto ela está se alimentando, ela está na frente da sua loja. A sua marca está ali grande sendo vendido para ela. Mesmo que ela não compre nada na sua loja, o nome da sua empresa está aumentando em termos de estratégia de marketing para aquelas pessoas. Então ela é mais cara também. Está no eixo principal é diferente, você está numa viradinha de curva que você já pega depois que entrou no shopping. Então ali já é mais barato do que o que está naquela circulação principal. Porque o lugar de shopping é assim. As lojas do centro são bem mais caras, quase tudo. E as que são no final, elas são bem fundamentais, são bem baratinhas. E provavelmente deve ter uma porta principal que na frente dela também é mais cara, né? Olha isso. Inclusive tem uma loja aí no shopping daqui que eu projetei, você sabia? A Lady. É projeto meu. Depois reparem nos detalhes lá. Foi eu que projetei. A perfumaria. Foi projetada no fim de semana naquela loja. Ela tinha 15 dias para abrir. Eu no fim de semana fiz o projeto. Foi uma loucura.
O dono não executou tudo que eu projetei não, porque ele também tinha pressa, não tinha como, aí eu projetei algumas coisas, o que foi possível ele executou. Outras ele acabou adaptando lá na obra. Sim, e outra coisa que a gente tem que observar a partir disso tudo que a gente viu. Quanto mais você aumenta a copresença, mais esse espaço se torna público. Quer dizer então que se você quer que uma área seja muito social, por exemplo, sala de estar, eu tenho que aumentar a axialidade, ou seja, botar bem na entrada da circulação. Eu tenho que aumentar a convexidade, fazer ele ser bem fechado, bem protegido. Eu tenho que aumentar a quantidade de possibilidades de acesso. Eu tenho que provocar atividades dentro da sala. Eu posso botar TV, eu posso colocar um jardim bonito para ser contemplado, eu posso colocar outros tipos de diversão, tá? Lá pode ser uma área mais fresca por algum motivo, e aí a pessoa se sentir também protegida de algum intempérie ambiental, esse tipo de coisas aí. Já no quarto, eu não quero fazer tudo isso. Então eu vou botar ele na ponta da axialidade, lá no fim. Eu vou colocar ele... convexidade não, que a gente precisa disso para se sentir protegido dentro do quarto, tá? Mas constividade eu vou reduzir. E atividade de atrativo, evita. Dependendo também do hábito da família, da cultura da família. Na minha família, essas coisas não funcionam. Mas eu estou justamente falando da minha família porque é um exemplo atípico de tudo isso que vocês estão estudando aqui, que pode acontecer também na atuação de vocês. Na minha casa, todos os eventos sociais acontecem no meu quarto. Todas as reuniões de família são no meu quarto. Quando a gente quer descansar em grupo, está conversando, aí fez um lanche, um aniversário, aí todo mundo deitado, descansado, várias pessoas, aí está eu, minha irmã, minha mãe, qualquer pessoa que venha, primo, a gente deita na minha cama. Fica todo mundo lá esparramado na cama conversando, aí descansa, a família toda em cima da minha cama, que é a maior da casa, inclusive. Porque no meu quarto tem computador, no meu quarto tem televisão, no meu quarto tem um monte de objetos, tem um monte de livros. Então tudo acontece lá. Meu quarto é o espaço maior da casa. Então tudo acontece lá. Quando eu era criança, era o quarto da minha avó que cumpria esse papel. A gente ia como criança para o quarto dela para escutar a história. Minha avó dava comida para a gente dentro do quarto dela. A gente sentava ou no pé da cama ou da cama para comer, que era o gostoso da nossa interação familiar, diferente da maioria das famílias, que elas querem tudo isso. A alimentação, sala de jantar. Isso não pode acontecer no quarto, que é absurdo. Né? Na minha família isso não fala. Então, minha família é tudo bagunçado. Né? Agora, a gente faz isso também, entre outras coisas, porque a gente precisa favorecer para as pessoas conforto a partir da sensação de privado e público. Dentro da área privada, as pessoas elas querem ter intimidade. Por exemplo, você pode estar sem roupa. Na minha família também não vale nada disso. A gente adora andar pelado dentro de casa. E dentro do quarto não tem que estar pelado, tem que ter mesmo. E se você não quiser ver pelado, ande longe, não estou nem aí para você. Então normalmente a gente se esconde, se protege quando a gente quer ter cuidado e respeito às pessoas que estão lá na rua, que minha janela está aberta. Aí eu vou lá e fecho um pouco a cortina para não ofender as pessoas, que a gente não está nem aí quem quer ver a gente pelado, quem não quer. Porque é um hábito cultural da gente. Mas como a maioria das pessoas não são assim, a gente tem que, inclusive, prevalecer mais ainda a privacidade delas. Por exemplo, hábito comum em classe média brasileira. Não é muito educado chegar na casa de alguém e você observar que a gente está na casa dela. Você tem que chegar com um tiozinho no hall se você for chamado. Entra para a sala se você for chamado. E da sala você não vê mais nada além da sala. Portanto, algum anteparo que impeça a visão do que está direcionado para a área íntima é ideal. Uma porta no primeiro corredor para fechar e tapar tudo, inclusive não só por essa questão, mas por uma questão de acústica, barulho que passa para lá, pode ser adequado. Preparar uma sala que você abre a porta e já vê tudo, ruim, melhor um hall de entrada antes da sala. E se não tiver jeito do hall de entrada, um anteparo que quebre a visão, porque se vier alguém você não quer expor sua intimidade, se a esposa está juntando linha de camisola e abriu a porta, você não vê essa esposa de camisola. Ela vai estar resguardada por esse anteparo que vai ser colocado no acesso à sala. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter, porque as formas dos ambientes que são privados não podem se igualar aos públicos, e o posicionamento deles também não. Tem atividades que a gente não pode aproximar, não pode compatibilizar, como a gente já falou lá em aspectos qualitativos, lembram? Eu falava que a sala de gerência não pode ser no início
da axialidade principal, porque vai dar de cara com a circulação do atendimento ao público. Quem tem que ficar no atendimento ao público é quem é do atendimento ao público, gerente incompatível com essa área aí. Então a gente bota ele lá para o fim da axialidade. Quem fica no início, quem tem esse acesso, normalmente um recepcionista, uma secretária, esse tipo de atividade. Eu não posso colocar, por exemplo, o quarto na entrada da casa, isso é ruim. Eu coloquei ele no início da axialidade. O quarto é para ponto de fim de axialidade. Tá? Estou falando isso para vocês porque não é incomum ver casas. Eu mesmo já projetei uma casa com um quarto na entrada da casa, antes mesmo da sala de estar e jantar. Primeira coisa que tinha na casa, um lavabo, aí à direita a porta do quarto, depois que vinha a sala. Por que isso? Foi um pedido maluco do dono, a gente tem que obedecer. Estou pagando, né? O que você vai fazer? Mas não era o ideal. Quando ele fez essa solicitação, eu orientei ele quanto às consequências disto. Pessoas acessando o quarto sem querer, essa pessoa do quarto não tem privacidade, uma série de outros probleminhas que costumam ser resultantes dessa interação aí duvidosa e inadequada. Tem gente quando chega em casa, aí deixa sapato, troca de roupa, aí tem aqueles quartos tipo americano que você entra na porta, aí você abre no closet, aí você pega a roupa, coloca o guarda-roupa, essas coisas aí. Americano chama isso de vestíbulo. Ele deixa casaco porque ela faz muito frio, ele deixa capa para se proteger da neve e outras coisas do tipo. Nós não temos vestíbulo, a gente tem hall de entrada, porque a gente não tem o hábito de colocar roupas, mas a gente costuma deixar chaves, carteira, coisas desse tipo num hall de entrada, onde normalmente você tem um aparador. Então, é mais comum no Brasil ter um hall de entrada, tá? Aliás, é quase uma prerrogativa de classe média. Classe média detesta sala direto com a rua, eles preferem hall de entrada. Uma forma também de evitar, então, essa atração desses espaços de quarto seria não colocar fotos, assim, corredores, assim, de família, que geralmente, tipo, várias fotos, assim, tipo, contemplação visual é uma atividade de atração super fraca. O poder de influência dele na permanência das pessoas é mínimo. Então, colocar ou não a foto de família não muda morfologicamente uma questão social dentro do espaço. Não é um parâmetro assim para você usar como referência para mudar alguma coisa, não. A foto de família é uma coisa sentimental que tem a ver com um desejo particular de alguém da família, que eu não sei nem se todo mundo da família quer aquelas fotos lá. E aí eles atendem, ou você atende no seu projeto. Não é todo arquiteto que tem nem detalha esse nível e nem que tem essa liberdade de deixar e colocar os quadros lá na posição. E às vezes ele deixa, ele pede, você projeta, e ele na hora que está colocando, ele resolve mudar tudo de posição. Então talvez seja até por isso que muita gente não se envolve com isso. Eu já tive uma cliente que ela me deixou desenhar até o lenço da mesa da cama e os guardanapos que ela ia colocar na mesa de jantar dela. Olha o grau de detalhamento que eu cheguei no projeto. Foi uma vez só na vida que ela deixou isso tudo. E eu desenhei cada uma das barrinhas e os desenhos do gradil que tinha na janela dela. Putz, foi um projeto de detalhe. Por exemplo, essa quadrinha que dividia o box do banheiro, tinha um detalhe de desenho em cima dela também, o vidro com as peças de alumínio, tinha todo um planejamento que não era comum nas outras coisas. Tá rolando um drama bem fora? Você fala assim da classe média porque as exigências da classe alta são diferentes? São. Completamente? Completamente. A classe alta e a classe baixa têm exigências completamente diferentes, muito mais por conta de cultura do que por conta de necessidade real. Mas quanto a classe baixa ganha na Mega Sena, geralmente uma festa. É por isso que eu estou dizendo. Olha, tem pessoas que mesmo que ela necessite ou alguma coisa seja mais útil para a vida dela, ela aprendeu a vida inteira dela que é daquele jeito que funciona, e mesmo que você explique 1000 vezes e que ela veja esse reflexo, ela não aprendeu desse jeito, ela quer daquele jeito. Então, por exemplo, uma família que tem um casal, os dois trabalham muito, tem uma vida moderna, eles não podem perder tempo no banheiro, mas ele acostumou que na casa dele só podia ter um chuveiro. Aí ele nunca vai te pedir 2 chuveiros. Você pode até propor, mas ele no primeiro momento vai até estranhar.
sendo que pode ser que seja a melhor solução para a vida deles. Acontece. Como, por exemplo, tem gente que passou a vida inteira convivendo com uma banheira integrada com chuveiro e não aguenta mais o cheiro do mijo do marido, que tem lá todo dia. Ela não quer de jeito nenhum banheiro integrado, ela não deixa, pode dar a melhor solução, ela vai, não, ele vai mijar. Pode até ser que já aprendeu, ele não mija mais dentro da banheira, mas aqui está impregnado na cabeça dela, você não vai tirar essa cabeça dela, mas você tem que alertar qual que é o normal, a tendência natural da maioria dos seres humanos, antes de provocar uma coisa que tende a ser errado, né? A gente tenta, mas existe uma série de diferenças em relação a cada uma dos perfis de família. E eu não estou falando só com relação a ter coisas caras, ter coisas que são impactantes, não. Tem características assim mínimas que as classes têm, que por algum tipo de conduta aconteceu e se firmou no comportamento humano, e outras não têm. Por exemplo, eu experimentei ao longo da minha vivência com a arquitetura projetar casas para famílias humildes e projetar casas para classe média alta. Foi duas experiências que eu tive um contraste muito bacana e que eu aprendi muito. O que eu aprendi dessa troca de experiências? Que a classe média, não, a classe baixa, a média baixa, ela, por exemplo, adora cores. Você pode colorir tudo que eles vão, nossa, que arquiteto criativo. A classe média alta, ela detesta cor. Qualquer coisinha que você botar, um detalhezinho no canto com a cor, não, tá demais, muito colorido, troca, bota uma textura de pedra, bota bege, bota tudo bem cinza, ou pinta tudo de branco e bota textura de material. Isso é comum. A classe média alta adora textura de pedra, de ferro, de madeira, não sei o que, detesta cor. A classe baixa não gosta de texturas, adora cor. A classe média alta aceita tons médios, não gosta tanto do escuro. A classe média detesta a classe baixa detesta tons escuros, quer tudo branco. Existe uma neurose de branco na classe baixa. Só que, óbvio, isso não é uma pesquisa aprofundada com todos esses detalhes, mas eu defendo isso porque eu já vi tantas famílias com esse hábito que é uma recorrência, é um dado útil para usar em projeto. Tá? A família, cada parede é pintada de uma cor. Nossa, fica muito. Isso aí é característica de família pobre, tá? É rico seu avô? É rico? Não. Como é que foi a origem dele? Ele era outra coisa, existem origens, eu estou falando pobre, brincadeira, tá, gente? Existem origens de civilizações que estão mais dadas às cores do que as outras. Por exemplo, o colorido, o azul do inglês é esse azul aqui. O azul do pernambucano, se mostrar pro pernambucanista aqui, ele vai dizer, nossa, que azul desbotado, tudo. Que negócio sem cor nenhuma, traz uma coisa de colorida de verdade para mim, por favor. Meu pai, o sapato do meu pai é um vermelho, é vermelho igual essas cadeiras aí. Eu tenho vergonha das roupas do meu pai, que é muito colorido, muito. Porque eu gosto muito de cor, mas eu gosto dos objetos, eu não gosto do que eu visto, né? Mas o meu pai, o chapéu dele é roxo, o sapato dele é vermelho, ele usa camisa social amarela mostarda, assim, sabe, fluorescente. É uma coisa horrorosa, as cuecas dele, meu Deus do céu, vai acabar com a tesão dessa mulher tudo. Já tá feio, velho. E usando essas roupas aí, por favor. Mas é cultural. No Nordeste do Brasil, todos se gostam muito de cor. Na região Centro-Oeste, e na região Sul, parece que a palidez reina. Não se aceitam coloridos, né? O Sudeste é uma mescla. O Sudeste, a região litorânea gosta muito de cor, a região central menos. Então, tem essa questão aí envolvendo mesmo. Africano adora cor. É muito forte o colorido. Mexicano nem se fala, né? Agora, existe um contraste violento dentro de uma mesma cultura, que são coisas que a gente deve analisar. Que, olha, eu na aula de copresença estou falando de plástico, não deveria, mas vou tentar abreviar esse assunto, vou fechar para a gente retornar para a copresença, porque eu estou gastando as horas desse assunto para outro.
Na família japonesa, o adulto, ele detesta a cor. O adolescente, ele é um escândalo em termos de cor da moda. Ninguém consegue ser tão colorido que nem o adolescente japonês. É uma coisa louca. Mas vamos pular e parar, abreviar esse assunto, porque esse assunto está aula de plástica e a gente está estudando social e copresença. Vamos fechar esse assunto de copresença, porque lembra que hoje a gente ia ganhar tempo para aula de CAD, né? Ah, mas está cedo ainda. Não foi aula passada que a gente fez a aula de CAD, foi bem pouquinho. Então hoje a gente vai sair mais cedo do que o horário normal, tá? Mas ainda estamos menos da metade ainda do horário. Então, quero que vocês incorporem ao vocabulário de vocês as palavras integrar, segregar, integração, segregação. Integrar é tornar uma área bem abastecida do uso social. Segregar é isolar, fazer com que o social não chegue a ele. Então, uma área que está segregada, ela está afastada, ela está desintegrada, tá? É o contrário de integrar, segregar. Integrar é acomodar as demais, tornar adjacente, fazer com que ela tenha uma interação maior. Tudo que é segregado está interagindo menos com o conjunto do qual ele faz parte. Tudo que está integrado está interagindo mais. E a gente aprende a mexer com os aspectos sociais com a copresença justamente para aprender a integrar mais e segregar. Toda a parte que é mais dada ao privado, ela é mais segregada. Tudo que é mais dado ao íntimo é mais... Tudo que é dado mais ao social, ela é mais integrada. Está claro isso aí? Outra coisa que a gente deve levar em consideração: acessibilidade. O grau de acessibilidade dos espaços torna eles mais sociais ou menos sociais. Já viram alguma vez uma sala de jantar rebaixada? Tem um degrauzinho lá e o piso da mesa lá embaixo, lá em cima, levantado, fica bonito, né? Na época do modernismo isso era moda, todo mundo queria ter um pedaço rebaixado da sua sala. Só que reparem que nas famílias onde esse pedaço da sala é rebaixado, esse espaço tende a ficar inutilizado, as pessoas tendem a não querer mais utilizar ele. Isso é tendência natural. Eu fiz um home theater, que aliás home theater nem sempre está sendo usado corretamente, porque home theater é quando o ambiente está isolado, mas como ter sala de TV. Aí você vê aquela sala de TV que é afundada no chão. Já vi na casa do cliente mesmo, cava um buraco e a sala lá embaixo. Simplesmente quase ninguém quer assistir televisão porque tem que descer os degrauzinhos. Gente, o ser humano só quer fazer o menor percurso possível, com o menor esforço possível. Quando tem um zigue-zague ele não quer, quando tem um degrau ele não quer. Gente, 10 centímetros já aumenta em 50% a chance de um ambiente ser utilizado socialmente. Eu já vi a gente colocar a TV na sala e usar uma sala de TV que era longe do espaço social. Espaço onde acontecia. Talvez porque para essa família era mais importante a questão social, a questão de ser público do que ser privado esse espaço, né? Quando o arquiteto percebe que um home theater é para receber os amigos, ele nem cria home theater. Ele é bem melhor fazer uma sala de TV, porque vai botar toda a galera fazer uma festa maluca. A não ser que bem próximo da principal oficialidade haja um espaço muito grande que comporta todo mundo. Senão, o melhor é ele interagir, abrir e ficar aquela muvucona lá, geral. Mas eu estava falando de acessibilidade. Quando existe um pavimento da área que você produz atividade para outra, essa chance já aumenta em torno de 80%. Sabe o que isso quer dizer? Casa de andar tem uma grande tendência a tudo que está no andar de cima perder o seu uso mais cedo ou mais tarde. Normalmente, o tempo que demora para uma casa de andar perder a utilidade do seu segundo andar é em torno de 20 anos. Putz, a casa vai durar só 20 anos? Não. A casa vai perder metade do seu uso, ou seja, especificamente na parte de cima, normalmente com esse prazo de validade. Por quê? Você casou jovem, está saudável, com a sua esposa, tem filhos. E você vai botar, óbvio, seu quarto lá em cima para melhorar a visão, né? E aí, os teus filhos ficaram mais velhos e começaram a entupir
cada um de namorada e daqui a pouco de esposo. De repente 10 esposas engravidam, já vai ter logo filho. Todo mundo que em casa quer casa. Os que não podem se mantêm na casa dos pais, né? Mas normalmente ele quer a casa. A não ser que ele se mantenha na casa dos pais, que aí vai ter netos, e esses netos vão usar os quartos de cima, esses filhos vão tender a buscar a casa deles, e os quartos de cima vão ficar vazios. Esse papai e essa mamãe inicial, que eram jovens, viraram senhores, e aí eles começam a chegar na idade do condô, né? Que fica com dor aqui, com dor ali, com dor em tudo quanto é lugar, especialmente no joelho, e subir a escada não dá mais. Mesmo que ele queira subir a escada, a tendência natural do ser humano ao longo dos anos é seu grau de exigência aumentar. Se eu ando daqui para lá para fazer alguma coisa, será que eu não poderia andar só daqui para aqui mesmo, já pegar o que eu quero? Eu quero andar menos, porque eu ganho mais, eu estou com a vida mais estável, eu quero ter mais conforto e fazer menos força dentro de casa, né? Então eu vou modificar. Normalmente o cara quebra metade da sala e faz um quarto embaixo para ele não ter que subir. No início ele tenta fazer uma copa do lado do próprio quarto dele, para ele não ser obrigado a descer na cozinha para fazer nada. Só que ele começa a ver que mesmo assim, quando ele chega da rua, ele tem que subir, e quando ele vai para o trabalho, ele tem que descer. E aquele cafezinho da manhã é lá embaixo na cozinha mesmo. O almoço também é lá. Será que eu quero que você sobe e desce toda hora? Eu já estou até com defeito. A outra lá já pegou até artrite, está andando cadeira de roda, né? Bonitona, jovenzona, mas a perna não funciona mais. E quando a gente se acidenta, você sabe onde é que eu estou querendo chegar? Casa de andar, a gente tem que ter pelo menos um quarto embaixo. Eu sou a favor de, sempre que possível, aproveitar o terreno para evitar os andares na área íntima e botar todo mundo no mesmo nível, porque, presencialmente falando, esse espaço vai ter vida útil mais longa. Então é obrigatório sempre fazer isso? Não. Vai que a lógica da família é outra, é que nem a da minha família. Eu vou dar de novo exemplo da minha família, que não caso nada disso, que vocês vão ver outras interações, outras possibilidades. Vocês já viram como é que a família de pobre, né? É igual prear, multiplica que é uma miséria, né? Então, por exemplo, as minhas primas da minha idade, né, que eu sou aparentemente bastante jovem, elas também, né, são todas avós. E assim, antes de serem vós, elas eram mães de 8, 9 filhos, né? Tipo assim, umas coelhas reprodutoras. E cada um desses 8, 9 filhos vão ter 8, 9 também. Você sabe o que quer dizer? A casa lá em cima vai ficar tão cheia o tempo inteiro, que, aliás, é melhor até aumentar o segundo andar para caber aquela reprodução em massa que tem de pobre, né? Que pobre é uma desgraça. Quanto mais tem, mais multiplica e mais ocupa espaço. Então, para esse padrão de família, a casa de andar é uma boa. Só que esse padrão de família está cada vez mais raro, tá? Cada vez mais se busca independência, o padrão financeiro do brasileiro aumentou e ele quer a casa dele. No máximo, ele quer dividir o acesso, fazer um acesso independente, que talvez até o terreno possa ser mexido, para ele chegar de carro no andar dele, tem outro acesso de carro no andar do pai que é embaixo. E aí ele manda tapar o buraco da escada para ele não conversar com o pai durante o dia, porque essa altura do campeonato ele está de saco cheio de papai e mamãe dando ordem na família dele. Mas normalmente as casas são feitas com 3 andares quando não tem espaço suficiente embaixo, Aí não tem espaço nem para fazer a tal da mexida da terra para chegar no nível de cima, né? Imaginamos os terrenos da maioria das cidades satélites de Brasília. Chegar por onde? Por cima da casa do seu vizinho? Né? Fazer uma rampa assim dando a volta no bairro e sobe pela casa dele? Não existe isso, né? Esse exemplo que eu falei da rampa é num terreno amplo, como vai ser no cliente de vocês. Então, talvez lá vocês possam até provocar isso. Mas normalmente não é a situação, então você está certa. Normalmente não dá para pensar dessa maneira. A gente tem que pensar em outra solução. E aí você vai julgar se cabe os 2 pavimentos. Num terreno apertado, não tem saída. Você vai fazer o segundo andar para comportar os quartos, porque é o único jeito. Mais um alerta: faça o quarto de baixo. Mais cedo ou mais tarde ele vai ser o quarto do casal. Mesmo que do casal lá tenha tudo de bom, quando começar a dar problema no joelho, quando começar a andar de cadeira de roda, vai para baixo. Até geralmente, a mulher que ganha filho, ela fica em casa, minha mãe quando ela ganha um filho, quando ela ganha uma irmã,
Nunca foi em casa, eu vou na casa da minha avó, posso ir na casa de minha avó. Cada escada. Eu morei numa casa que a garagem e a despensa era embaixo, você tinha que subir umas escadas e, nossa, era muita escada até chegar em cima. Daí chegou uma época que os donos meio que no eram velhinhos, foram para a colônia e alugaram aquela casa na cidade. Exatamente por isso, porque era muita escada e o único acesso para chegar em cima era pela garagem. Então, você já viu daí o quanto é importante para o ser humano a questão da acessibilidade, né? Outra coisa, sempre que a gente faz um descenso, um ascenso, um platô para o outro, prefiram rampas. Existem normas de acessibilidade que impedem o arquiteto de proporcionar acesso a partir de escadas em alguns tipos de edificação. Residência não é assim, tá? Normalmente áreas públicas, áreas comerciais. Residência a gente ainda pode botar escadas sobre algumas regras, algumas determinações, tá? Mas vai provocar uma área externa, por exemplo, na área de lazer. A piscina fica aqui, a churrasqueira está aqui. A melhor saída não é botar uma escadinha, é fazer uma área maior com uma rampa que dê a volta para a pessoa andar, porque a gente precisa privilegiar as pessoas que têm dificuldade de locomoção, especialmente as de cadeira de roda. Então a gente não vai provocar escada aonde não seja absolutamente necessário. Sem falar que um desnível reduz a socialização. Um pavimento com escadaria, ele praticamente vai extinguir a socialização naquele espaço. Portanto, usem de moderação ao trabalhar com desníveis. Ou pensem se é realmente necessário ter. Tudo claro em relação aos conceitos básicos? Estou com vontade de dar um intervalozinho e a gente vai ver exemplos, fotos, questionamentos sobre copresença. E aí vai ser rápido para a gente não perder da aula de classe, tá bom? Vou dar 10 minutos de intervalo. Oi? Pode me dar o pendrive, aí eu copio para cá agora.